Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Conecta BBC, um evento promovido pela Associação Brasileira de Bancos. Eu agradeço à BBC pela iniciativa de promover esse evento, que aborda questões tão importantes para a indústria financeira. E nesse 28 de agosto, estamos com uma programação de painéis online que trazem debates fundamentais sobre inovação e o rumo do setor financeiro em diversas frentes. E o tema que a gente vai discutir agora é a tecnologia aliada à educação financeira, um assunto que tem se tornado cada vez mais relevante para o futuro do mercado financeiro e que está totalmente alinhado com os pilares da agenda BC Hashtag, que promove a inclusão, a competitividade, a sustentabilidade e a transparência no sistema financeiro. E a gente tem diversas pesquisas sobre esse tema. Uma que eu gosto bastante é uma da S&P, que ela demonstra que 2/3 da população mundial não é alfabetizada financeiramente. É um dado bastante alarmador. E tem tantas outras pesquisas que também tratam de como essas questões financeiras elas acabam gerando estresse nas casas. E eu acredito que nós, as instituições financeiras, a gente tem um papel que não é só econômico, que passa o econômico, mas que é também social, de contribuir para a correta educação financeira. E não só a educação financeira, como também a cidadania financeira, que foi bastante enfatizado no lançamento da Agenda BC+, do Banco Central. E nada mais justo que a gente compartilhe o nosso conhecimento, ajudando não só as famílias, mas também todos os agentes econômicos no uso adequado dos instrumentos financeiros e na gestão das suas finanças. Isso passa não só pelo endividamento saudável, mas também, se a gente olhar para o outro lado da moeda, na gestão do patrimônio financeiro que as famílias acumularam aí ao longo da vida. E cada vez nesse campo, a gente tem visto a tecnologia como um forte aliado que nos permite exercer um papel protagonista nessa alfabetização financeira do país. E essas tecnologias passam por apps, por webinars, por podcasts, pelas redes sociais, a gamificação e a própria inteligência artificial, que estão se tornando cada vez mais presentes na difusão dessa educação financeira. Bom, para enriquecer nossa conversa, nós contamos com a participação de dois convidados muito especiais, o Ricardo Barbosa, head de pesquisa econômica do Nubank, e o Vitor Moraes, superintendente do agronegócio do Sicredi. Lembrando que vocês aí de casa também podem enviar perguntas pelo chat aqui durante todo o painel e que a gravação vai estar disponível tanto no LinkedIn da BBC como no canal do YouTube. Bom, vamos começar o debate, né? Queria perguntar para vocês dois por que é tão importante a gente ampliar o debate sobre o bem-estar financeiro e quais os principais desafios que vocês enxergam no contexto brasileiro? Boa, Frazato. Obrigado aí pela pergunta, pela introdução. Em primeiro lugar, queria agradecer à BBC. É um prazer estar aqui, receber esse convite, estar nessa mesa com você e com o Vitor. E então, respondendo a sua pergunta, de uma forma bem simples, eu acho que o Brasil ele é um lugar muito particular para a gente debater bem-estar financeiro. É um lugar muito particular em várias dimensões. Em primeiro lugar, que o Brasil tem a maior taxa básica real de juros do mundo, né? A segunda maior, mas nos últimos 20 anos vem sendo sempre o líder ou o segundo, terceiro lugar nesse ranking de taxa básica de juros. Depois, porque além da taxa básica de juros ser muito alta, né, que faz o custo de captação para todas as instituições financeiras ser muito elevado, o Brasil também é um país que tem um spread bancário muito elevado. Isso quer dizer que o custo da intermediação financeira, o custo de você captar um recurso e repassar para o consumidor final, para uma empresa, esse spread, ele é o terceiro maior do planeta. Então, se a gente junta esses dois elementos, uma taxa básica muito alta e um spread também muito elevado, a gente chega ao fato de que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros na ponta do planeta. Então, me parece muito claro que é um lugar muito desafiador para discutir educação financeira. E não é por outra razão que, embora o Brasil, embora as famílias brasileiras não sejam tão endividadas quanto em outros países do mundo, como a taxa de juros, como os encargos aqui são muito elevados, no Brasil a gente tem um alto comprometimento de renda das famílias com serviço de dívida. Basicamente, 28% da renda das famílias hoje é comprometida com serviço de dívida. E é por isso que 4 em cada 10 brasileiros, segundo a última pesquisa do Datafolha que eu tive acesso, sofrem de estresse financeiro. Então, se existe um lugar no mundo para a gente debater bem-estar financeiro, acho que esse lugar é o Brasil. E como navegar nesse mar revolto, eu acho que é uma discussão de primeira ordem para a sociedade, e acho muito legal que a gente faça isso aqui hoje.
Bacana. E você, Vitor? Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um grande prazer aqui estar com você, Frasato e Ricardo, aqui nessa discussão. Agradecer também à BBC, né, pelo convite. Uma honra estar discutindo aqui neste painel e sobre esse tema que é um tema tão relevante que envolve a felicidade das pessoas, envolve as pessoas alcançarem seus objetivos, as pessoas estarem em harmonia nas suas casas. Então, e sem contar com a situação, né? O Ricardo muito bem descreveu aqui o cenário. Então, é um tema de fato atual, nunca foi tão atual, né? E urgente discutir sobre isso, né? E todo o mercado financeiro ele é responsável por ajudar e apoiar nisso, assim. Quando eu olho esse cenário aqui, Frasato, Ricardo, eu vejo pensando em três dimensões, assim, né? Tanto na dimensão do acesso a produtos financeiros, ao uso dos produtos financeiros e a qualidade dos produtos financeiros. Eu vejo que nos últimos anos, né, e a gente acompanha alguns números dos últimos anos, a gente avançou muito no aspecto de acesso e no uso dos produtos, né? Então, o Pix é um grande exemplo disso, né? Assim, né? Muita gente que não usava produtos financeiros passaram a usar com o Pix, né? E a parcela da população que hoje não tem uma conta, um acesso, né? Dado todo o crescimento, né? Do mercado financeiro em si, também é bem menor quando a gente compara com o histórico. O que a gente não pode dizer o mesmo, né, da dimensão qualidade, né? Então, a dimensão qualidade, né, o alto endividamento da população, né, o sentimento da população, últimos dados do SFB, por exemplo, 2024, né, em que quase 70% das pessoas dizem não ter segurança sobre o seu futuro, né? Então, o quanto isso é urgente e realmente é um tema importante. Então, eu traria que a gente avançou muito nesse tema, né? Mas ainda a gente tem muito a avançar, principalmente com esse destaque da dimensão qualidade, né? Que todos nós aqui também somos partes responsáveis por contribuir, né? Para as pessoas se sentirem mais seguras em relação ao tema. Bem bacana. Vocês falaram bastante aí da qualidade, da percepção das pessoas, do sentimento de prosperidade, mas eu queria ir agora um pouquinho para a teoria, né? Queria perguntar para você, Ricardo, você que é economista, né? Que você pode trazer para a gente da ciência econômica? O que a ciência econômica traz sobre esse tema e por que esse tema é tratado de forma relevante na ciência econômica? Boa, Frasato. Então, vamos lá. Acho que o primeiro passo para responder essa pergunta é a gente tentar deixar muito claro para quem está aqui o que se entende por educação financeira, né? Acho que de uma forma muito simples, educação financeira é aquele processo de você absorver conceitos bem básicos de finanças, como o que é uma taxa de juros, o que são juros compostos, o que é uma inflação, o que é o risco, como que se diversifica um risco. E mais do que isso, um processo de desenvolver comportamentos que podem ser aplicados nas nossas decisões do dia a dia. Então, basicamente, a educação financeira ela pode ajudar a gente a tomar boas decisões no tocante ao dinheiro que a gente ganha, ao dinheiro que a gente gasta, ao dinheiro que a gente poupa, ao que a gente pega emprestado e que a gente investe. Mas uma pergunta que talvez seja fundamental nessa discussão é: tudo bem, mas será que isso realmente funciona? E a resposta é um grandioso sim, sabe? Educação financeira, à luz das evidências empíricas, à luz dos estudos acadêmicos que foram produzidos até aqui, a educação financeira importa, importa bastante. Nos últimos 15 anos, mais ou menos, teve quase uma centena, e eu não estou exagerando, uma centena de estudos que são experimentos controlados tipo aqueles estudos que se usam para testar vacinas, você sorteia uma parte da população para receber a vacina, sorteia a outra parte para não receber, e depois você consegue entender muito bem o efeito que a vacina causa. Então, tem muito estudo assim de experimentos controlados com iniciativas de educação financeira. E o que a gente consegue ver é que, de fato, quando você tem uma iniciativa de educação financeira, em primeiro lugar, as pessoas aumentam de fato o conhecimento sobre finanças. E, em segundo lugar, que possuidoras desse maior conhecimento
as pessoas acabam sim tomando melhores decisões financeiras. O que eu quero dizer com isso? Menor endividamento, menores taxas de juros, menores tarifas e assim vai. Aliás, tem um estudo muito relevante que foi publicado nos melhores journals de economia do planeta, que é a American Economic Journal. Foram quase 900 escolas brasileiras utilizadas nesse estudo. Você sorteou as escolas para trazer educação financeira e você viu claramente que quando você faz isso no ensino médio e segue essas pessoas nos anos posteriores, no início da fase adulta, essas pessoas têm menor inadimplência, têm menor uso de cheque especial, menor uso do cartão de crédito rotativo. Em outras palavras, educação financeira funciona e funciona bastante. Uma coisa super interessante que esses estudos todos trazem é um conceito, uma espécie de curva de esquecimento. A gente aprende coisas de educação financeira, mas se a gente não utiliza no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo. É um pouco natural isso. Então, nossa capacidade de armazenar conhecimento, ele vai declinando no tempo. Então, uma das lições que a ciência econômica traz para a gente é que educação financeira continuada tende a gerar resultados mais consistentes. Então, é sempre bom tentar, de alguma forma, voltar nesses temas. Ou, por exemplo, uma coisa que o Nubank faz bastante é trazer educação financeira incorporada nos produtos. Porque como as pessoas estão sempre acessando o aplicativo, acessando, interagindo com o banco na palma da mão, a educação financeira está sempre fresquinha na cabeça e isso tende a funcionar bastante. Ah, bacana, muito obrigado, Ricardo. Pegando um pouquinho aqui do que você comentou e aliado às outras respostas, né? Vocês estavam falando de educação financeira e como que a educação financeira ela pode mudar comportamentos que levem aí à felicidade e ao bem-estar, né? E como é que a gente coloca a tecnologia nisso, né? Como que a tecnologia ela pode ser uma aliada para trazer esse bem-estar financeiro e de que forma essa tecnologia se conecta com a experiência dos clientes. Muito bem, Frasato. Vou puxar essa, depois o Ricardo puder me complementar. Mas acredito que a tecnologia é uma aliada, primeiro, poderosíssima, né, em relação ao acesso de informação, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, acho que a gente nunca conseguiu tanto e ter a capacidade de personalizar soluções, de conhecer de fato, né, as pessoas no processamento de dados, com o formato de, de comportamento que essas pessoas têm. Então, isso traz uma capacidade de precisão e de efetividade nas soluções muito grande. E um outro ponto que acho que a gente não pode esquecer é usar também, e principalmente, a tecnologia como meio, né? A tecnologia ela é meio para resolver uma dor, uma solução, e aqui, nesse caso, não é diferente, né? Então, como que a gente usa a tecnologia e leva e vai até as pessoas, no ecossistema que as pessoas estão, para estimular comportamentos, porque a zero de jogo, né, tem a ver com comportamentos, né? Acho que tem uma questão grande, né, que é uma outra questão, com a questão né, de renda, etc. E tem uma grande parcela que tem a ver com comportamento, de estimular comportamentos que levem, né, num bem-estar financeiro melhor. E isso a tecnologia também pode utilizar, tanto do ponto de vista de incluir, como do ponto de vista de estimular comportamentos dentro da jornada dos produtos. Assim, o Ricardo falou um pouco sobre isso, e aqui no Sicredi a gente acredita muito nisso também, da gente ir até o cliente, embora a gente tenha uma série de ações, uma série de plataformas de educação financeira, mas também associar isso a ir até a jornada do produto, né? E também esse olhar humano, né? Então, o Sicredi hoje oferece um amplo portfólio de soluções de educação financeira, como eu disse, estão disponíveis aí para o associado, para a comunidade, mas também esse olhar humano, essa proximidade nas comunidades, entender as particularidades daquela região, entender o que mais pode ser efetivo naquela região é fundamental para que a gente associe esses dois elementos e possa produzir resultados sustentáveis aqui, tá, Frasato? Excelente, Vitor. E complementando,
de forma geral, acho que a tecnologia é uma aliada da humanidade, né? Porque o progresso tecnológico é o causador último da maior produtividade e do bem-estar das sociedades nos últimos 250 anos. E a tecnologia transformou praticamente todos os setores da economia, né? Hoje todo mundo pega um Uber no mercado de transporte, acessa a Amazon no mercado de varejo, Airbnb para hospedagem, enfim, não há quase escapatória à tecnologia. Ela é uma coisa que movimenta e acende a chama ali da competição e faz parte da vida e vem para facilitar a vida de todo mundo. E a mesma coisa acontece no mercado financeiro. A tecnologia, e acho que quase todo brasileiro é prova disso, veio para facilitar a vida das pessoas no mercado financeiro brasileiro. Em primeiro lugar, porque a tecnologia ela pode reduzir fricções no dia a dia. Por exemplo, hoje a instituição financeira ela pode estar na palma da sua mão, no seu aparelho celular, ao invés de você ter que caminhar até uma agência física. Os economistas chamam isso de custo de sola de sapato. Esse custo foi praticamente abolido da nossa vida hoje. Segundo lugar, porque a tecnologia ela disponibiliza essa informação de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais rápida. A tecnologia também te permite oferecer produtos que no passado não eram viáveis. Por exemplo, hoje, quando você vai em algumas instituições financeiras, você vai entrar no cheque especial, você pode receber um alerta. Olha, você tem certeza que você quer fazer essa compra? Você vai entrar no cheque especial. Então, você consegue mitigar alguns comportamentos por causa da tecnologia. Você consegue, em quarto lugar, viabilizar um ecossistema que é um ecossistema de mais competição. Por exemplo, o Open Finance no Brasil. Hoje a gente consegue empoderar os consumidores para que eles sejam realmente os verdadeiros proprietários dos seus dados. E com isso eles podem fazer melhores escolhas, comparar melhores produtos, comparar melhores instituições. E isso é muito bem-vindo, né? Porque isso traz competição. E a gente sabe que competição, se tem algum assunto que os economistas concordam, que é um ramo de conhecimento em que a discordância reina, se tem um tema em que os economistas, de forma geral, concordam, é que competição ela é causadora de maior bem-estar, né? Ela facilita, ela melhora a vida das pessoas, porque, basicamente, ela reduz preços, né? E no mercado financeiro isso significa reduzir taxas de juros, reduzir margem, e isso acaba beneficiando os consumidores. Tem mais ou menos algumas poucas semanas, o FMI lançou um estudo sobre a economia brasileira, o chamado Article 4 de Brasil, e nesse estudo, basicamente, o que o FMI fez? Ele viu qual era o efeito da maior exposição à competição que os bancos tinham quando as fintechs entraram aqui no Brasil. Então, você teve uma onda nos últimos 12, 13 anos de fintechs surgindo no país, e isso gerou mais competição no mercado financeiro, e o resultado no estudo da FMI é muito claro. Então, assim, as taxas de juros começaram a cair, as margens dos bancos começaram a cair, e isso é benéfico para todos. A gente fala de educação financeira para que as pessoas tomem melhores decisões, né? Mas se o ambiente de mais competição é capaz de melhorar as opções disponíveis para os consumidores, isso é bom demais. Isso não deixa de ser também uma ação geral de educação financeira. Bacana. Bom, obrigado. Eu queria explorar um tema aqui um pouquinho diferente, né, com você, Vitor. Aproveitar que você trabalha numa cooperativa de crédito, e que a gente falasse um pouquinho do cooperativismo. Como é que você acha que o cooperativismo ele se conecta com essa ideia do bem-estar financeiro e que papel você acha que as cooperativas têm que pode ser relevante no fomento desse bem-estar? Perfeito, Frasato. Bom, o cooperativismo ele está intrinsecamente conectado assim, né, com o bem-estar financeiro. O bem-estar financeiro está intrinsecamente conectado com a essência do cooperativismo. Cooperativismo, já para começar, a gente não chama de cliente, a gente chama de associado. Então, é uma conexão, é uma união de pessoas com interesses em comum e que colaboram em si, né? O propósito, por exemplo, do Sicredi é construir uma sociedade mais próspera, né? Tá dentro do princípio, no quinto princípio do cooperativismo, por exemplo, a educação, a formação e a informação, com o propósito de impulsionar, né, o avanço do modelo como um todo, fortalecer o seu próprio. As cooperativas promovem a educação e a capacitação, né, tanto dos seus colaboradores associados. Então, não só está dentro do propósito, dos princípios, mas está na forma de agir. Então,
é, estar próximo, né? E quando a gente fala de construir uma sociedade mais próspera, Sicredi hoje, por exemplo, conta, né, com 103 cooperativas espalhadas pelo Brasil todo, todos os estados brasileiros, mais de 3 mil agências. Então, essa proximidade física é uma coisa que o cooperativismo leva muito em consideração, né? Estou trazendo exemplos do Sicredi, mas se estende a outras cooperativas de crédito também, né? Então, conhecer o associado, chamar o associado pelo nome também é importante, aliado à tecnologia, aliado a conhecer mais o associado, a ter mais precisão em levar para esse associado, né, informações. E aí, ao estar próximo, ao conhecer mais o associado, é inevitável que a dedicação, né, e o esforço em relação a bem-estar financeiro das pessoas, ela vem de forma natural. Então, por exemplo, né, no Sicredi, a parte de educação financeira, né, até fonte da própria Fundação Sicredi, só para trazer alguns elementos, assim. Né, no primeiro semestre, por exemplo, de 2025, 96% das nossas cooperativas, daquelas 103 cooperativas, registraram ações de educação financeira, alcançando 48 milhões de pessoas, né? 12 mil diferentes ações realizadas em todo o território nacional. Em 2025, 54,34% aumentaram seus investimentos, né? E 20%, né, reduziram seu nível de risco. Então, assim, um número crescente. A gente, por exemplo, faz a Semana Nacional de Educação Financeira, que é a ENEF, né? Foi reconhecida em 2023 como a instituição financeira que mais realizou ações no sistema financeiro. Então, tem muita coisa bacana sendo feita, muita coisa que estimula essa proximidade, usa essa proximidade a favor, sem deixar de, né, usar o que a gente tem de tecnologia, o que a gente tem de dados, o que a gente consegue oferecer de ferramentas para escalar isso para todo o Brasil. Então, diria que bem-estar financeiro e cooperativismo, eles andam lado a lado aqui, Frasato. Nossa, números bastante relevantes, né, Vitor? Falar que como as cooperativas aí ajudaram na educação financeira de 48 milhões de brasileiros e mudaram a perspectiva de saúde financeira, né, e da própria cidadania financeira que a gente comentou lá no comecinho, né? Lá no comecinho do Perfeito. debate. Nossa, eu desconheci esses números, bastante relevante, fiquei impressionado. Mas eu queria agora, enfim, falar com você, Ricardo, resgatar um tema que você trouxe lá no comecinho do debate. Você estava citando características peculiares da economia brasileira. Você falou na taxa básica de juros, que é uma das mais altas do mundo, e falou que do spread bancário também, um dos mais altos do mundo. Me corrija aí se eu desviei o ponto que você colocou, e que isso trazia um alto comprometimento com o serviço da dívida nas famílias. Tá? E tinha um impacto importante aí, não só na economia, como na saúde, né? Você citou o estresse que esses pontos financeiros aí, por falta de educação, podem gerar para a sociedade. Então, nesse tema, como é que você acha que os agentes financeiros podem contribuir na prevenção desse hiperendividamento nesse cenário complexo que você colocou? Eu diria que as instituições financeiras elas podem contribuir de algumas formas, tá? A primeira delas, eu acho que transparência é fundamental. As instituições precisam ser transparentes no relacionamento com o cliente. Então, basicamente, o que a gente está falando é de atuar sem aquelas letras miúdas, sem asteriscos, sem aquelas informações que confundem. Então, um exemplo claro disso é quando uma pessoa vai pegar um crédito, pegar um empréstimo. Fala-se muito em comparar as taxas de juros, mas talvez o mais importante seja comparar o custo efetivo total, que considera também os encargos, seguros e outras coisas que podem gerar custo para as pessoas. Então, trazer custo efetivo total de uma forma muito cristalina, enfim, qualquer coisa que facilite a vida, que torne toda a contratação de um empréstimo muito transparente, é uma atitude fundamental do seu ponto de vista das instituições financeiras. O Nubank faz isso. Uma segunda coisa que pode ser importante, que pode ser não, que na verdade é muito importante, é que as instituições valorizem os seus clientes.
O Nubank é uma empresa de tecnologia que tem o cliente no foco da sua estratégia. Então, toda a tecnologia do Nubank ela é desenvolvida para desafiar a complexidade do sistema financeiro e empoderar as pessoas. Aliás, o primeiro valor, um conjunto de valores que o Nubank tem, é que a gente gostaria que os nossos clientes nos amassem de uma forma, nos amassem fanaticamente. Então, e os resultados estão aí. Então, por exemplo, o Nubank hoje é a instituição com o menor número de reclamações por cliente no ranking de reclamações do Banco Central. É a mais bem avaliada no Reclame Aqui. Tem um NPS elevadíssimo, muito maior do que a média do sistema, um altíssimo índice de solução no consumidor.gov. Enfim, os clientes valorizam muito quando eles são bem tratados. E o histórico brasileiro do sistema financeiro nem sempre foi assim, então é importante que isso aconteça, e cada vez mais isso tem acontecido, é bom reconhecer. E terceiro lugar, eu diria que seria um compromisso verdadeiro com a educação financeira. Eu mencionei um pouco mais cedo, no Nubank, a educação financeira está presente no DNA da instituição e molda todo o desenho, todo o lançamento de um novo produto e serviço no Brasil. São vários os exemplos. E, enfim, acho que depois eu posso abordar isso com mais detalhes, mas de forma geral, eu diria que são esses pontos, Frazar. Bacana. Eu queria que você também se pudesse explorar. Você falou muito das fintechs, né? E como essa onda de fintechs trouxe um impacto relevante aí para a economia financeira, para a economia no sentido de aumento da competitividade, redução de spreads, e melhora dos serviços financeiros. Então, nesse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência do Nubank. Como é que as fintechs se conectam com o Nubank nesse conceito de bem-estar financeiro? Elas têm um papel relevante junto com vocês nesse tema? Total. As fintechs, em primeiro lugar, elas têm sido absolutamente fundamentais para a inclusão financeira no Brasil. Nos últimos 12 anos, 13 anos, cerca de 60 milhões de brasileiros foram incluídos no sistema financeiro por causa das fintechs. 60 milhões não é pouca coisa, né? A gente está falando de uma população que supera, sei lá, a população da Austrália, do Canadá, da Argentina, enfim. É muita gente que antes estava marginalizada, que não conseguia acessar produtos e serviços financeiros e passaram a poder acessar produtos e serviços financeiros por causa dessas instituições que entraram no sistema nos últimos anos. Aliás, tem uma pesquisa da Mastercard que foi lançada esse ano. Eles entrevistaram todos os clientes de fintechs, né? Pegaram uma amostra dos clientes de fintechs no Brasil, uma amostra representativa, e viu que 58% desses clientes de fintechs no Brasil afirmaram ter acessado produtos e serviços financeiros que antes estavam indisponíveis para eles. E isso é muita coisa. 58% é o maior patamar dentre todos os países da América Latina. Isso é inclusão financeira na veia. Isso aumenta o bem-estar financeiro das pessoas de uma forma inequívoca. Porque as pessoas, primeiro, elas podem fazer o seu dinheiro render. No passado, as pessoas pagavam para um banco, mas raramente tinham uma contrapartida, né? Então, por exemplo, em muitas fintechs, no Nubank, por exemplo, ao aplicar, ao colocar o seu dinheiro numa conta, essa conta rende 100% do CDI. Então, você tem um caminho de volta acontecendo que beneficia o consumidor. Você permite administrar os seus gastos, fazer um seguro, acessar um crédito. Lembrando que a função primordial do crédito, qualquer discussão de economia, basicamente, quando a gente pensa em crédito, o crédito nada mais é aquele empréstimo que permite para um indivíduo suavizar o consumo no tempo. Então, às vezes, a pessoa tem um choque negativo, tem algum contratempo e ela precisa acessar um crédito. Então, ter acesso a crédito é uma coisa muito importante que aumenta o bem-estar das pessoas. E só o Nubank disponibilizou o primeiro cartão de crédito da vida de 21 milhões de brasileiros nos últimos 5 anos, sabe? É muita coisa. Pessoas que nunca tinham tido um cartão de crédito passaram a ter por causa do Nubank. Em suma, as fintechs são realmente fundamentais para a inclusão financeira, para a democratização do sistema financeiro, e isso não é questão de opinião. Acho que isso está muito bem fundamentado em quase todos os estudos acadêmicos que surgiram nos últimos 6, 7 anos. Essa literatura é muito rica.
eu fiz um levantamento de praticamente 30 estudos que saíram e todos eles são, assim, muito favoráveis à atuação das fintechs. As fintechs, elas são decisivas para a inclusão financeira, como eu falei, elas aumentam o crédito de micro, pequena e média empresa, têm altíssimo impacto regional, sobretudo em municípios que não têm agência. Elas reduzem a exclusão financeira de mulheres, democratizam o sistema financeiro, reduzem taxas de juros, reduzem margem. Enfim, são vários os resultados positivos que essa maior competição via fintech trouxe. Então, isso é uma coisa que tem sido incentivada, né? O Banco Central fez isso durante algum tempo, continua fazendo, e é uma coisa que deveria continuar a ser feita porque isso é bem-estar na vida das pessoas. E todos os estudos estão apontando nessa direção. Bacana, bem interessante, enfim, e, e eu queria também aproveitar e explorar um outro tema. A gente tem falado bastante aqui, desde o começo, das iniciativas privadas, né, do papel de nós, instituições financeiras, das cooperativas de crédito, das fintechs, que são todas iniciativas privadas. E no lado público, quando no tema de políticas públicas, é possível usar políticas públicas, na opinião de vocês, ou melhorar os instrumentos de políticas públicas para promover o bem-estar financeiro dos brasileiros? Claro, se me permite, eu posso responder essa também. Com certeza, a política pública tem sido fundamental. É, Acho que todos esses resultados positivos que eu mencionei anteriormente, eles são, na verdade, resultados também de políticas públicas muito bem-sucedidas. O Vitor falou anteriormente sobre o PIX, que surgiu no Brasil, que hoje o maior e mais bem-sucedido sistema de pagamento rápido no mundo, e são 123 países que adotam sistemas de pagamento rápido, e várias outras coisas que o Banco Central promoveu, que o regulador promoveu. E tudo isso indica que os resultados que a gente pode ver desses processos são todos positivos. E como reza a boa política pública, né, a boa prática da política pública, que bons resultados, quando você tem avaliações positivas, significa que você deveria aprofundar essas políticas. Então, algumas coisas que me passam pela cabeça quando a gente discute um pouco de futuro, né? O que a política pública poderia seguir fazendo nessa seara? Então, primeira coisa, o Open Finance. A gente vai completar agora 5 anos de Open Finance no Brasil. Isso é uma iniciativa muito interessante, muito fundamental, basicamente porque coloca um cliente no controle da vida financeira dele. Ele pode levar os seus dados, ele pode levar os serviços de acordo com a sua vontade e em seu benefício próprio para as instituições que ele bem entender. E hoje já são cerca de 65 milhões de brasileiros que estão compartilhando seus dados, que estão mais bem organizando a sua vida financeira com aqueles agregadores de conta, conseguindo ter uma visão mais ampla das contas que possuem, dos cartões de crédito que possuem. Mas o universo de clientes hoje no Sistema Financeiro Nacional é de 225 milhões. Então, assim, tem muito caminho ainda a caminhar e muito espaço para avançar, né? O Brasil ele é referência no mundo em termos de Open Finance. Hoje os estudos mostram que isso aumenta bem-estar e isso vai ser ampliado. O Banco Central já disse que nas prioridades regulatórias de 2025 e 2026 está a ampliação do Open Finance e é uma coisa muito bem-vinda. Outra coisa que é muito importante é a discussão de portabilidade salarial. Pode parecer um tema mais árido, mas acho que todo mundo se identifica bem com esse assunto, porque cerca de 70% dos brasileiros hoje alegam que a sua conta principal foi escolhida não por eles, mas pelos seus empregadores quando os orientaram aonde que eles deveriam receber o salário. Em tese, todo mundo deveria poder migrar de instituição financeira, porque, enfim, pode querer escolher a instituição que oferece as melhores condições, os melhores serviços. Então, essa portabilidade de salário, você poder levar o seu salário para a instituição financeira que você quiser, isso é uma coisa que traz concorrência efetiva para o mercado. Mas, na prática, a portabilidade salarial ela é limitada. Então, por exemplo, alguns números, mais de 50% dos pedidos de portabilidade salarial no Brasil, eles são negados. Esse processo de portabilidade salarial demora alguns dias úteis, isso traz muita incerteza para o trabalhador, porque ele não sabe direito em que conta vai cair o salário dele. Então, seria ótimo que essa portabilidade ocorresse de uma forma mais eficiente, respeitando a escolha das pessoas.
E tem inclusive uma pesquisa do Datafolha mostrando que a funcionalidade que os brasileiros mais gostariam de ver presente no Open Finance é justamente a portabilidade de salário. Isso também está nos planos, nas prioridades estratégicas do Banco Central para 2025 e 2026. E uma última coisa que eu acho que também que é muito importante é a portabilidade de crédito. As pessoas pegam empréstimos, pegam linhas diferentes, mas elas podem eventualmente perceber que outras instituições financeiras oferecem condições mais adequadas. Então, ela teria a possibilidade de portabilizar esse crédito. Só que quando a gente olha as estatísticas de portabilidade de crédito hoje no Brasil, 94% dessas portabilidades acontecem em uma modalidade só, que é crédito consignado. Então, assim, tem muito terreno ainda para que a portabilidade avance. Inclusive, tem um negócio chamado RCO, que é ressarcimento de custos de originação, que quando você vai portabilizar um crédito de uma instituição para outra, a instituição que está recebendo teria que pagar esse RCO para a instituição que originou o crédito. Então, isso funciona na prática como uma barreira à portabilidade. Enfim, tem muita coisa ainda que a gente pode fazer para que o processo fique mais eficiente, que a competição aconteça. E, como eu disse anteriormente, competição é bom para todo mundo, é bom para o consumidor final. Bastante interessante, Ricardo. Você citou algumas iniciativas bastante recentes do Banco Central, né, nas novas regulamentações. O Open Finance, né, tem sido tão falado e que vai trazer uma maior homogeneidade de informações entre as instituições. Isso permite aí a redução do spread bancário, que você mesmo citou, né, como uma situação atípica no Brasil, com spread bancário maior que a média do mundo, e as questões de portabilidade, né? Tanto portabilidade salarial como portabilidade de crédito, elas permitem que as pessoas escolham, né? E aliada à educação, permitem que as pessoas escolham qual banco ou qual instituição, né? Seja uma fintech, seja um banco, enfim, seja uma cooperativa, qual instituição financeira que elas querem trabalhar. Bastante interessante aqui esses pontos que vocês colocaram. E pegando o gancho aqui, né, nas políticas públicas, eu queria saber especificamente das instituições que vocês trabalham, né? Que iniciativas que vocês têm tido no âmbito tanto da educação financeira, da cidadania financeira e do bem-estar financeiro, e quais das abordagens que vocês tiveram agora vocês sentiram que foram mais eficientes ou mais eficazes nessas três esferas? E se quiserem falar, enfim, quais foram menos eficazes? Ô, Frasato, eu acredito que poderia citar três pilares aqui, acho que para depois o Ricardo me complementa. Mas acho que o primeiro pilar é em relação à educação financeira. Acho que sempre é importante, de fato, a gente facilitar o acesso à informação, né? Acho que a gente está vivendo cada vez mais que as pessoas têm o controle das suas ações, né? Estamos falando aqui do Open Finance, estamos falando de maior transparência para que as pessoas, ao conhecer, ao saber de fato todas as informações, fazerem as suas melhores escolhas, né? Então, trazer mais informações para essas pessoas, para que as pessoas possam de fato saber analisar e, ao analisar, fazer a melhor escolha, claro, contando com as instituições financeiras que cada vez mais a gente está quebrando esse paradigma, né, de instituição financeira, então, de mais colaboração, né, entre a instituição financeira e as pessoas, então, com conhecimento e com a posse de informações de forma transparente, as pessoas terem essa decisão. Então, acho que o Open Finance é um belo exemplo disso, como o Ricardo já bem mencionou. Acho que o segundo ponto é a educação financeira, então, o primeiro ponto mais produtos e transparência nesses produtos mais adequados, educação financeira. E tem um terceiro ponto que a gente vem fazendo aqui e tem dado muito certo, que é usar a IA a nosso favor, assim, né? Que é também IA, como a gente falou de tecnologia ser meio, IA também ser meio para a gente poder ser mais eficiente nas nossas ações. Então, a gente entende que o bem-estar financeiro é uma jornada, né? E a gente consegue, com dados comportamentais e com, né, dados até qualitativos que o próprio associado nos fornece,
colocar cada associado e ter uma visibilidade desses associados em uma jornada, né? Porque cada um está numa jornada, né? Então, aquele associado que está com uma dificuldade de honrar suas dívidas, que está com um nível de endividamento um pouco maior, tem ações específicas para isso, né? Eu não posso oferecer mais um cartão de crédito, eu não posso oferecer mais um produto que vai aumentar aquele endividamento, né? Mas como que eu consigo ter uma clareza na comunicação e essa comunicação fazer com que esse associado consiga evoluir, né, no seu nível de bem-estar? Já tem aquele associado que já está, né, com as suas finanças controladas, já está tendo uma reserva de emergência e agora precisa de uma ajuda para conseguir, né, aumentar o seu patrimônio, aumentar aqui os seus investimentos para conquistar os seus sonhos, assim. Então, são outras ações. E essas outras ações, eles automaticamente exigem outras alavancas, outros estímulos. A gente falou muito de comportamento aqui, né? Então, são outros estímulos que a gente vai fazer nas jornadas que esses associados, essas pessoas já fazem com as instituições financeiras, né? O Ricardo comentou aqui, pô, você está entrando num cheque especial, né? O cheque especial você tem juros mais altos, né? Olha, tem uma outra, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso pegar esse associado, essa pessoa e transportar para aí sim, para uma plataforma de ensino, para uma ferramenta, né? Uma ferramenta de gestão financeira. Então, eu entendo que combinar conhecimento, combinar conhecimento contextualizado, que é principalmente estimular comportamento, e transparência, né? E não só transparência, mas by design, as instituições financeiras pensarem em seus produtos para que seus produtos possam, de fato, agregar valor na vida daquelas pessoas e que aquelas pessoas possam conquistar seus sonhos. Acho que essa é o tripé aqui que eu vejo que está dando muito certo, inclusive em instituições que eu vejo trabalhando dessa maneira também. Bem bacana. Eu queria trazer de volta aqui e aprofundar um pouquinho mais em dois temas que vocês colocaram, né? Enfim, por todos os insumos foram colocados aqui, é nítido, né, que a educação financeira vai trazer maior prosperidade para as pessoas, né? Mas isso também envolve um tempo, uma dedicação, que nem sempre essas pessoas estão nem sempre as pessoas elas estão, vamos dizer, com tempo livre para se dedicar, ou falando aqui um pouquinho de francês, com saco para se dedicar à educação financeira, né? Então, eu queria explorar um pouquinho como é que a gente insere, usando a tecnologia, inserir essa educação financeira em doses homeopáticas aí na jornada de contratação de produtos. Acho que é um tema que bastante relevante. Como que a gente divide no próprio contratação do serviço bancário, a gente pode colocar algo de educação financeira e extrapolando, né? Como é que a gente pode usar esse contexto para também reduzir, além de colocar numa jornada onde ela se autoajude o cliente a se servir da educação, ela também ajude a reduzir o spread bancário e permitir juros mais baixos? Excelente pergunta, Frasato. Bem, eu vou responder com base na experiência do Nubank. Como eu falei mais cedo, a educação financeira ela faz parte de toda a nossa jornada de concepção dos produtos. Então, a educação financeira está embarcada nos produtos que o Nubank oferece. E são vários os exemplos. E são exemplos muito conhecidos da população. Por exemplo, o Nubank inaugurou as chamadas caixinhas. Então, lá no aplicativo do Nubank, a pessoa ela tem a opção de aplicar o dinheiro em caixinhas. Ela pode nomear essas caixinhas, por exemplo, eu vou casar, vou reformar minha casa, vou fazer uma viagem. A partir do momento que você aplica o dinheiro nessas caixinhas, essas caixinhas rendem pelo menos 100% do CDI, essas pessoas elas conseguiriam se planejar melhor. Então, um planejamento financeiro é estimulante. E você, quando sabe que você pode estar colocando em risco uma coisa que você quer muito, aquilo que você planejou, aquilo que está na sua caixinha, você acaba não acessando, que nem você acessaria de outra forma. Então, isso te ajuda muito no planejamento financeiro.
Outra coisa que se faz muito lá no Nubank é a chamada NuConta, né? Quando você coloca o dinheiro na conta, esse dinheiro não fica parado, ele fica rendendo. Então, isso auxilia as pessoas a terem um rendimento a partir da aplicação mais simples que eles fazem. No aplicativo do Nubank tem uma seção chamada Ajuda Financeira, que você consegue ter ali uma visão geral das suas dívidas, você consegue entender que impacto um eventual atraso pode ter. Você consegue ter ali propostas de negociação de dívidas que são personalizadas. Você consegue ter pesquisas sobre os motivos de ter entrado em atraso. Isso faz a instituição entender melhor o que está se passando na vida do cliente e ter uma interação mais interessante. Fora várias outras coisas. Às vezes, algum cliente pode fazer uma transferência, sei lá, e aí ele vai aparecer um aviso lá. Atenção, você está transferindo dinheiro para uma casa de aposta. Tem certeza que você quer fazer isso? Então, esse empurrão do nudge ajuda muito também a vida financeira das pessoas. As pessoas pensam duas vezes antes de fazer esse tipo de movimento. Com base no Open Finance, o Nubank consegue identificar se em outras contas que a pessoa tem, aquele cliente entrou num cheque especial. Então, a gente passa uma mensagem no seguinte sentido: olha, na sua conta no Banco X, você está no cheque especial e você tem dinheiro aqui na sua conta do Nubank. Você não gostaria de pagar aquela dívida que você acumulou? E aí a pessoa não se endivida. É facilitar a vida da pessoa. Os agregadores de conta. Hoje, o brasileiro, em média, tem 6 contas bancárias. 30% da população tem 5 cartões de crédito. Então, nesse universo, nessa complexidade financeira que hoje a gente vive, é importante ter um empurrão, ter alguém que caminha do seu lado, e o Nubank se propõe a isso. Se propõe a facilitar a vida das pessoas, e isso tem sido muito importante. E aí, conectando com a segunda parte da sua pergunta, tá, Frasato? Como é que a gente pode lidar com esse spread bancário muito elevado no Brasil? De fato, o spread bancário no Brasil é muito alto. É o terceiro maior do mundo. Se eu não me engano, a gente perde para Madagascar e Zimbábue. Ele é 5 vezes maior do que na média da América Latina. Ele é 5 vezes maior do que nos países de renda média alta, que são os pares do Brasil. Então, por que que o spread brasileiro, o spread bancário brasileiro é tão alto? Muito se fala sobre taxa básica de juros, mas, por exemplo, hoje uma taxa média de juros do crédito livre no Brasil está em 45%. Isso é 15% Selic e 30% de spread. Então, o spread é a principal parte da taxa de juros elevada. E como é que se lida com isso? Existem 18 estudos, pelo menos, que foram publicados nos últimos 10 anos, tentando entender por que que esse spread é muito alto aqui no Brasil. E todos eles são unânimes. Isso tem a ver com competição. Isso tem a ver com uma alta concentração no mercado. E, de fato, a gente sabe que os mercados de crédito, ativo, depósito, ainda são muito concentrados. Então, é preciso inserir competição. A competição tem que ser estimulada mesmo, porque isso é o principal veículo de redução de spread, a principal maneira como a gente pode, no futuro, conviver com os spreads mais civilizados aqui no Brasil. Bacana. A gente falou de vários temas relevantes aqui, né? Como essa educação financeira ela pode não só ajudar as famílias e qualquer agente financeiro, agente econômico, a ter uma maior prosperidade escolhendo melhor produtos, né? Trazendo produtos que eles escolham e que estejam mais adequados à necessidade deles, trazendo um endividamento adequado à capacidade de pagamento e trazendo a escolha, o direcionamento para produtos de menor spread, né? Não só colocar através, como foi bem colocado, do Open Finance, trazer uma possibilidade de redução de spread, mas também de tirar um dinheiro de um produto mais caro, como um cheque especial, e transferir para uma dívida mais barata e mais controlada, com perspectiva de pagamentos futuros. Isso, bem bacana, mas isso está descrevendo um cenário que a gente tem hoje, né? Iniciativas que a gente já fez e que a gente já tem que estão funcionando, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, e daqui para frente, né? E o futuro? Quais os próximos passos? Como é que vocês enxergam o futuro e as novas tendências da educação financeira no Brasil e no mundo?
Posso responder essa ou Pode aí, Ricardo, aí depois eu puxo. quer responder? Vai lá, Vitor, por favor. Tudo bem. Bom, acho que a gente falou bastante coisa aqui, Frasato, e eu acho que by design tem que estar bem-estar financeiro em tudo assim que a gente faz. Assim, quando a gente vai pensar num produto novo, quando a gente vai pensar em como estimular mais competitividade, como o Ricardo bem disse aqui, né, para como a gente coloca mais transparência e empodera as pessoas mais com informações. É, a gente vê pesquisas, né, que de 6 em 10 brasileiros, né, de acordo com uma pesquisa do Serasa que eu me lembro, né, apontam dificuldades financeiras e que isso impacta a qualidade da sua vida. Então, isso aqui tem a ver no final no final e no início do jogo em relação à felicidade das pessoas, como eu disse no início, a felicidade das famílias, a harmonia das famílias aqui. Então, eu vejo a tecnologia cada vez mais, né, conectadas. Vejo cada vez mais a gente falando de personalização, né? Acho que respeitando o momento de cada um, respeitando a história de cada um, respeitando como cada um está, tanto no nível de conhecimento, como no nível de endividamento. Então, é um conhecimento profundo aqui, né, das pessoas, né, e a tecnologia nos auxiliando para isso. E eu acredito muito, né, nessa proximidade também, né, nesse ter com quem contar, assim, né? Então, o modelo de negócio do Sicredi é um modelo de negócio que valoriza muito, né, esse contato humano, esse olho no olho, e sem deixar, né, de usar essa tecnologia para escalar, mas esse olhar regional, né? O Brasil é um país continental, né? Então a gente pega o tamanho do Brasil, né? Assim, as realidades do Brasil, né? Então tem estados mais concentrados no agro, tem estados mais concentrados em empresas, tem mais. Então isso molda todo um ecossistema, né? Que molda todo um ecossistema, tanto do ponto de vista de renda, como do ponto de vista de pensamento, de comportamentos, né? Então, trazer essa regionalidade nos produtos, pensar by design, né, em como a gente conectar e estimular comportamentos que as pessoas possam ter, né, um bem-estar financeiro maior. Trazer, né, não só no ecossistema, mas trazer informações como os nuggets, né, que também a gente acredita muito que é muito relevante, impactante ali, estimula comportamentos, ou seja, mostrar interesse de forma genuína, né, no bem-estar. Eu vejo que esse é o caminho que a gente está seguindo aqui. Complementando o que o Vitor falou, eu acho que tem um futuro de educação financeira que é muito fundamental, que diz respeito ao combate às fraudes. A gente percebe que no Brasil, nos últimos anos, houve um aumento nos casos de estelionato, principalmente estelionato por meio eletrônico, não só no Brasil, no mundo, e muitas pessoas têm sido vítimas de casos de fraude, golpe, e o futuro certamente envolverá formas de combater esses episódios e disseminar boas informações que mitiguem, esses problemas. Eu vejo, por exemplo, duas coisas que estão, acontecendo hoje no Brasil. Primeiro, o Banco Central ampliando o escopo de alerta de golpes. Então, o Banco Central está incorporando no regulamento do Pix aquele alerta: olha, você está fazendo um Pix, cuidado, isso pode ser um golpe. O Nubank já faz isso há algum tempo, mas ele está aumentando o leque de instituições que vão ser obrigadas a fazer isso no âmbito do Pix. Hoje em dia tem uma campanha muito legal, muito bem-vinda da BBC, chama Tem Cara de Golpe, que faz com que os clientes, de forma geral, do sistema financeiro, entendam quais golpes existem, quais são os golpes mais comuns, como lidar com esses golpes, como agir em caso de golpe. Então, isso é muito fundamental, é uma coisa que precisa ser incentivada e, com certeza, fará parte desse futuro de educação financeira, em particular aqui no Brasil. Uma outra coisa que foi mencionada e que eu acho importante é essa questão da inteligência financeira, né? A inteligência artificial, desculpa. É, esses modelos generativos, eles podem
auxiliar na tomada de decisão. Eles podem auxiliar a construir um cenário, podem auxiliar na escolha que as pessoas venham a fazer. Então, eles podem funcionar como um copiloto, tá? Uma espécie de auxílio. É sempre bom ter um senso crítico sobre o que sai dali, mas é uma oportunidade que o futuro certamente vai nos reservar, que cada vez mais vai ser comum, tá? E esse é um segundo ponto que eu vejo como um dos futuros de educação financeira. E terceiro, como o Vitor muito bem colocou, os nudges digitais, né? Então, assim, cursos são bons, várias outras iniciativas são muito interessantes, mas evitar aquele erro no momento crítico é muito melhor, sabe? Então, por exemplo, você tem alguns experimentos em larga escala, por exemplo, no Reino Unido, alguns experimentos que mostraram que quando você manda uma mensagem para o cliente, por exemplo, um alerta de SMS, na hora que ele vai fazer uma despesa, isso consegue reduzir a entrada em cheque especial em quase 30%, sabe? A probabilidade dele entrar no cheque especial cai demais por causa desse empurrão ali no momento crítico. Então, isso é uma economia material para o público e certamente esses nudges eles vão crescer e imagino que farão parte também do cenário futuro de educação financeira. Nossa, gente, que bacana. Acho que o debate ele foi bastante rico, né? Ele trouxe bastantes insights. Queria enfatizar alguns pontos aqui que vocês trouxeram, que eu achei bastante interessantes, porque acho que muita gente pensa que a educação financeira está em colocar as pessoas numa sala de aula, né? Seja uma sala de aula digital ou não, né? Seja um webinar, um podcast, mas ela vai muito além disso, né? Então, como é que a gente está usando a tecnologia para definir, nós instituições financeiras, né, para definir toda uma jornada, né, como o Vitor colocou bem, desde a criação do produto, para que o produto seja feito correto, né, para que o cliente use o produto da forma adequada, o produto mais inteligente para ele naquele momento de vida que ele tá colocando. Isso é educação financeira, né? Quando você direciona o cliente para o produto certo, que vai trazer prosperidade para ele, você está usando a tecnologia para trazer a educação financeira sem colocar numa forma de educação, né? Sem colocar numa forma tradicional de ensino. E acho que um tema que o Ricardo trouxe aqui bastante interessante também é a questão das fraudes, né? Das fraudes e dos golpes que tem crescido. Eu não tenho estatísticas aqui, mas eu ouso dizer que é uma das áreas de pesquisa com maior investimento que a gente tem tido nos últimos anos, né? Não só aqui no Brasil, no mundo, e como que as instituições estão presentes ali para educar, né, o seu cliente para que não caia nesse golpe, para que não use, não caia na lábia, vamos dizer assim, né, de um fraudador ou de um golpista e que use de forma inadequada o seu recurso. E como a BBC está presente nisso, né? Então, o Ricardo trouxe aí a campanha Tem Cara de Golpe, né? Uma campanha que, se não me engano, já está fazendo 2 anos e que a BBC trouxe aí bastante assertiva no intuito de esclarecer e educar a população nesse ambiente de golpes aí que cresceu vertiginosamente, né, depois da pandemia. Bom, gente, foi bem interessante, foi bem rico. Agradeço aí, Ricardo, Vitor, agradeço todo mundo aí que nos assistiu. Foi muito valioso para mim aqui esse debate, eu aprendi bastante com vocês. Espero que tenha sido valioso para todos aí de casa, como foi valioso para mim. E até a próxima.